Bom, muito bom dia. Para mim é uma emoção muito grande estar aqui nessa igreja. Igreja, né, de tantas pessoas amadas por mim, pelo meu marido, pela minha família toda, né? Igreja de amigos e irmãos, né, que fazem parte da nossa caminhada. Simone, o pastor Robson, a Melissa, Antônio, Samira, né, Gabi, Samuel. Eu já amava essa família pastoral, antes mesmo de conhecer a igreja. Eu trabalhei com a Hannah, né? E através dela eu já amava, né? O pastor, a Tânia, a Raíssa. Sempre admirei demais essa família. E muito amor por essa igreja, que eu tenho conhecido um pouquinho mais de perto. Né? Trabalhei também com o Eric, né? Eric, caminhamos junto também lá na convenção. Então, irmãos, para mim é uma emoção grande estar aqui para compartilhar com os irmãos o que Deus tem colocado no meu coração. Eu agradeço a Deus por essa igreja, pela vida de cada um de vocês. Hoje eu gostaria de refletir, junto com os irmãos, sobre um tema que não é muito falado. E eu pensei em várias passagens que eu poderia abordar esse tema, mas eu achei interessante, e Deus tocou no meu coração, depois que eu li o livro de Tim Keller, Justiça Generosa. Ele fala sobre a lei da respigadura. Alguns falam respingadura. Sabem que lei é essa? A lei da respigadura, ela está presente, ela é apresentada tanto em Levítico como em Deuteronômio. A lei da respigadura era aquela lei que o dono do campo ele não deveria colher 100% do fruto daquele produto que ele tinha semeado. Ele deveria deixar um tanto para que pudesse ser colhido por alguém que estivesse em estado de vulnerabilidade social. Vamos ao texto, irmãos? Vamos ler comigo? Está sendo projetado aqui, né? Tá. Em Deuteronômio 24, 19 e 20, fala o seguinte: quando no teu campo colheres a tua colheita, esqueceres um molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. O Antigo Testamento, ele é recheado de situações onde Deus nos mostra como nós devemos nos preocupar e cuidar do órfão, da viúva, do pobre e do estrangeiro. Pessoas que estivessem em algum estado de vulnerabilidade social que precisassem de cuidado, certo? Com esse texto, eu queria fazer 2 recortes. O primeiro recorte é o seguinte: é o princípio da criação do Senhor. Tudo é do Senhor, nada é nosso, certo? Deus criou o jardim do Éden e Ele deu a Adão o privilégio de dominar a terra, o privilégio de fazer a colheita e de cuidar daquilo que seria plantado. E disso, Adão e todos nós podemos recolher o nosso sustento. Em Gênesis diz o seguinte: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á por mantimento. Tudo que o Senhor fez é dele. É nosso privilégio dominar sobre aquilo que tem nos dado. Pensando nessa questão, tudo que a gente tem não é nosso, é do Senhor. E ele precisa ser o quê?
compartilhado com aquele que está em vulnerabilidade social. Não, a gente não tem um campo para colher milho, para colher a cevada. O que Deus tem nos dado? O que Deus tem, o que Deus nos dá, não é nosso. É para ser compartilhado. É privilégio nosso dominar e administrar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Segunda questão que eu gostaria de fazer recorte é o seguinte, é o auxílio que gera dignidade. Eu coloquei uma cor abençoada ali, né, que eu não estou vendo a referência. Mas eu sei que é em Eclesiastes, que fala o seguinte, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. Já ouviram falar a seguinte frase? O trabalho dignifica o homem. Não é uma frase que a gente encontra na Bíblia, mas ela é recheada de princípios que a gente encontra na Bíblia. O trabalho, ele dá um sentimento de dignidade. Quando eu luto por algo para sustentar a minha família, tem um sabor diferente. É digno. E a Bíblia fala isso, né? Deus fez isso. E Ele viu que era bom. Então, a base da lei da respigadura é essa. A lei fala para a gente colher tudo, pegar uma porcentagem para a gente, colocar um tanto numa sacolinha e levar na casa que tem quem está vulnerável? Não fala isso. Fala o quê? Deixa lá. A pessoa que precisa vai lá colher também. Para que ela sinta essa dignidade. Para que ela tenha esse sentimento. Para que ela saia da comodidade. Para que ela não receba de mãos dadas. Sabe aquela história de você ensinar a pescar e não dar o peixe prontinho na porta da casa dela? Porque Deus nos criou para sermos úteis, para sermos dignos e para termos uma vida abundante. Então, eu gostaria de fazer esses dois recortes. Tudo é do Senhor, nada é meu. Eu tenho que ser grato por aquilo que eu tenho. E saber compartilhar. E não dar de mão beijada, não. É compartilhar. É trazer o vulnerável para perto de si. Fala, vamos junto. Vamos lá colher teu sustento. Você é responsável pela tua família. Deus está te dando a oportunidade de sair do lugar e ter uma atitude diferente. Isso tem a ver com amor em ação? Parece que tem. Está parecendo que tem, não é verdade? Mas quando a gente estuda um pouquinho mais à frente, a gente vai encontrar um texto na Bíblia que nos dá o exemplo de duas pessoas, duas personagens na Bíblia que foram beneficiadas pela lei da respigadora. Alguém sabe me dizer? Ruth. A Ruth e a sua sogra Noemi. E é delas que eu queria falar mais um pouquinho com vocês. O que aconteceu com a Ruth e com a Noemi? Ficaram viúvas. A Ruth continuou acompanhando a sua sogra numa atitude de amor. E o que ela fez? Ela estava abaixo da lei da respigador. Ela foi no campo de Boaz. Eu entendo que todos nós conhecemos a história, por isso que eu não vou trazer o texto na íntegra, mas para você que não conhece, você que nos acompanha em casa, se quiser conhecer a história toda, é no livro de Ruth. E o capítulo que eu estou falando especificamente é no capítulo 2. Pode passar para mim? Ruth fala o seguinte... E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Noemi abençoa e fala: vai buscar o nosso sustento. Deus vai te abençoar. Vai com Deus. E a Ruth não ficou estagnada. Ela foi em busca do sustento dela e da sogra dela, numa atitude de amor, ação, né? Ela foi atrás. Aí, olha que interessante, a gente encontra, e isso que eu gostaria de frisar bastante, são nas atitudes de Boaz. Boaz não estava no campo, e quando ele chegou, o que ele fez? Depois disse Boaz a seu moço: quem que estava posto sobre os segadores?
de quem é essa moça. Primeira ação de Boaz: empatia, interesse. Quantas vezes chegam pessoas perto da gente que visivelmente estão em vulnerabilidade social, estão em dificuldade, e a gente quer saber quem é essa pessoa. E quer ir atrás e quer saber o que pode fazer por essa pessoa. Essa foi a atitude de Boaz. O amor dele em ação foi querer saber quem era aquela moça. Mais para frente fala o seguinte, guardem esses tópicos. A primeira atitude, a empatia, o interesse por aquela moça que visivelmente estava em vulnerabilidade social. Ruth 2, versículo 8 e 9, diz o seguinte: Então disse Boaz a Ruth: Ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Segunda atitude, segunda ação de Boaz: cuidado. Além dela estar num estado de vulnerabilidade social, tinha uma situação que naquela época era muito forte, claro que hoje em dia também, mas hoje a gente tem mais leis que nos protegem, mas o preconceito é o mesmo, se não maior. Era uma mulher, num local onde dominava a presença de homens, não é verdade? E o que Boaz fez? Boaz protegeu aquela mulher. Fica aqui pertinho das moças, ó. E eu falei para os meus empregados para não mexerem com você. Cuidado. Ele percebeu a necessidade dela e protegeu a Ruth. Não sai daqui, não. Aqui eu garanto que você vai estar protegido. Aqui nesse lugar aqui ninguém vai mexer com você. Terceira ação que eu gostaria de falar com vocês está em Ruth 2, 14 a 18. Só um pouquinho. É muita emoção, a boca fica seca. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão, e molha teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores e lhe deu do trigo tostado e comeu. E se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixá-la colher, e não a censureis. E deixai cair alguns punhados, e deixá-los ficar, para que os colha, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E tomou-o, e veio à cidade, e viu a sua sogra, o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Terceira ação: ir além. Ele pegou aquela moça, que pode ser que há dias não comia, e a alimentou. Cuidou da sua necessidade física. Um pouco, nos versículos anteriores também fala que ele deu água, né? Ele cuidou dela, ele deu água, deu de comer a ela. E ela pôde ali ficar o dia inteiro colhendo para levar alimento para sua casa. E ali fala, né, que ela levou, sobrou tanta comida que ela pode levar para a sua sogra. O amor em ação, a sua atitude amorosa por alguém que está em vulnerabilidade social, atinge a casa toda dela. Quando uma pessoa chega na nossa igreja ou nos procura na nossa casa, fala assim: eu estou com fome. O que você faz? Você cuida dessa pessoa? Ou você vê alguma coisa que está sobrando no teu armário, coloca numa sacolinha e coloca pela grade? Fala: vai embora, Deus te abençoe. O que Deus tem colocado às suas mãos que pode ser compartilhado hoje? Vamos contextualizar esse texto. O que Deus tem te dado que você pode repartir? É recurso material? Amém.
Deus tem nos feito fartos numa época de crise. Tanta família passando fome. Tanta gente precisando de alimento em casa. E graças a Deus, Deus está mandando para a nossa casa. É para a gente comer até se empanturrar? É para a gente comer até ficar com a barriga cheia de não conseguir andar? Não é. É para compartilhar. Deus tem te dado a mais? Não acha estranho, não. Ele quer ver qual vai ser a tua atitude de amor. Deus tem, se não é recurso material, a gente sabe que a maioria da nossa população está em dificuldade de recurso material, de recurso financeiro. Deus tem te dado o quê? É dom? Talento? Você pode ensinar alguma coisa para alguém que vai fazer ela ter uma renda familiar, que vai tirar ela daquele desconforto, que vai dar esperança para ela, que vai atender ela de alguma forma. Deus tem te dado talento, não recolhe para você. Não guarda no seu bolso. Compartilha. Deus tem te dado o quê? O teu trabalho, o teu tempo. O que Deus tem colocado na sua mão? Não pensa que é pouco, não. Que tudo que Deus dá para a gente pode compartilhar. Se apropria disso. Se apropria daquilo que Deus tem colocado na sua mão. Na quarta-feira, na nossa reunião, a gente conversou com a irmã, e aí a gente falou sobre a viúva, né? Sunamita, que foi atendida pelo profeta. O que ela fez? Deus multiplicou o que ela tinha na casa dela. Não importava, para Deus não importava o que era. Importou que ela confiou no Senhor e que ela dispôs. E que ela entregou. E Deus multiplicou. Assim como Deus multiplica pão, assim como Deus multiplica peixe. Eu conheço vários projetos no Paraná, projetos que têm sido bem-sucedidos, que têm agido em amor, que têm transbordado o amor de Deus na vida de tantas pessoas. E eles falam o seguinte: quando a gente coloca tudo no papel, não tem como explicar o tanto de gente que a gente alimenta. Não tem como explicar o tanto de criança que vem diariamente nesse projeto ou nessa igreja que é atendido. Não tem recurso no papel para atender todo mundo. E como que chega no final do mês e tem tanta gente sendo atendida? Gente, é milagre. O Deus que a gente serve é o mesmo. Aquele Deus que fez milagres grandiosos, que abriu o mar, que transformou a água em vinho, é o mesmo Deus que continua fazendo milagre diariamente na nossa vida, que multiplica o nosso recurso, que nos dá visão, que enche o nosso coração de amor, de forma que a gente consiga transbordar na vida do nosso próximo. Outra pergunta que eu queria falar é o seguinte: você tem agido com amor pelo seu próximo? Eu tenho a alegria de falar para vocês que hoje a Convenção Batista tem o grupo de mobilizadores de ação social. E nessa igreja nós já temos 2 mobilizadoras de ação social, a irmã Maria Lorena e a irmã Vânia. É uma honra muito grande ter essas pessoas no grupo, porque essas pessoas, eu posso testemunhar para vocês que elas têm agido com amor pelo próximo. E uma coisa muito transformadora e muito rica está acontecendo, que os mobilizadores estão se ajudando. E estão levando as suas igrejas, mobilizando as suas igrejas a fazer o melhor pelo próximo. Mas quem é o meu próximo? Quem que eu devo ajudar? É tanta gente que precisa. A quem que eu devo socorrer? Quem que precisa do meu recurso? Quando a gente vê a parábola do bom samaritano, e eu amo essa parábola, eu amo esse texto, Deus nos fala, Jesus nos conta quem é o nosso próximo. Passou um levita, passou um judeu, certo, né? Um levita, passou um judeu, e quem atendeu aquele homem ferido, espancado, roubado, machucado? O samaritano. O samaritano olhou, teve empatia, teve interesse por aquela vida e socorreu. Cuidou, limpou as feridas, fez curativo, deu de comer, hospedou. Ele investiu tempo, ele investiu recurso
E ainda falou, quando eu voltar, pode deixar que eu acerte os gastos dele. Socorrer o necessitado, o nosso próximo, não posso dizer para vocês que é fácil, mas eu posso com toda a certeza falar para vocês que se vocês derem o primeiro passo e tomarem essa atitude, Deus colocará o recurso nas suas mãos. Deus fará acontecer. É só uma atitude e depende de você. Deus não vai te obrigar a fazer nada, mas se você quiser fazer, Ele vai estar do teu lado. E Ele vai fazer o que for necessário. Porque Deus nos criou para abençoarmos pessoas, para compartilharmos o seu amor. O que Deus tem colocado, eu já perguntei para vocês, o que Deus tem colocado nas mãos de vocês, mas o que tem de mais importante que Deus tem compartilhado na nossa vida é o seu amor. A maior atitude de amor, o maior exemplo que eu posso falar para vocês de uma atitude de amor, de um amor em ação, foi Jesus ter morrido na cruz para nos salvar. Essa atitude de amor, a gente não pode só admirar, a gente não pode só ser grato, a gente tem que pegar essa atitude e tomar como exemplo. E pensar o que você pode fazer. Qual que deve ser a tua atitude em amor. Aí eu queria falar com vocês sobre um versículo que Tiago fala bastante de boas obras, né? As boas obras que ele fala o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Nós seremos cobrados por isso. Sabemos também que algumas pessoas têm uma motivação diferente para agir com boas obras, para ter atitude de amor. Interesses de, vamos retomar aqui, né, a história. Antigamente, trocado por indulgências, né? Eu vou ser bom, vou ser boa, vou agir, vou praticar boas obras para que eu seja salvo. Né? Algumas outras denominações também veem isso de uma forma diferente. Não, eu vou fazer para eu receber. Olha a visão, né? Olha o interesse. Eu vou fazer para receber. Mas não, gente. A palavra do Senhor me fala que pela graça do Senhor eu sou salva. Pela graça do Senhor eu sou liberta. Pela graça do Senhor eu sou sustentada. Então é por isso que eu vou fazer. Não é para conseguir alguma coisa em troca. E não é também para me sentir bem, não. Algumas pessoas tem esse discurso, né? Eu fui lá hoje numa instituição e eu passei a tarde inteira brincando com as crianças. Como eu me senti bem? Fez melhor para mim do que para elas. Não deve ser assim. Não é para você se sentir bem. É para você glorificar o nome do nosso Pai. É essa a motivação correta. Agir em amor, ter atitudes de compaixão e graça, é para glorificar o nosso Pai. E isso a palavra me fala. Essa deve ser a nossa motivação correta. E eu queria deixar essas 3 ênfases para vocês. Primeira ação, empatia, interesse. Queira conhecer melhor essa família que Deus está colocando na igreja de vocês. Que Deus está te dando como vizinhos, que Deus está colocando no seu trabalho. Queira conhecer. Tenha um olhar de empatia. Esses dias eu vi uma postagem, eu não sou muito de ficar no Facebook, mas esses dias eu vi uma postagem bem interessante, falava assim: tenha paciência com as pessoas, porque neste momento quase ninguém está bem. Quase ninguém está bem. A gente está passando por um momento de muita dificuldade. Então, seja empático. Olhe para as pessoas com o olhar que Jesus olhava. Jesus não passava por ninguém e deixava alguém sofrendo. Ninguém. Então, tenha esse olhar de empatia. Segunda ação, cuidado. Cuida do seu próximo. Cuida das pessoas vulneráveis. Cuida de quem está ao seu redor, que você está vendo que está precisando. E a terceira, ir além, como Boaz fez. A lei da respigadura falava o seguinte: deixa lá, ele vai lá e pega. Aí o que Boaz fez? Ele deixou pegar,
Ele falou, fica aqui para eu te proteger. Ele alimentou e ele falou, vai e leva tudo para sua sogra. Gente, ele podia parar na primeira ação, mas não. Ele foi muito mais. Ele fez muito mais do que Deus tinha exigido, digamos assim, dele. E a gente pode fazer mais. Eu tenho uma amiga muito amada que ela fala assim, se a minha mãe manda eu lavar a louça e eu só lavar a louça, eu não estou demonstrando amor. Agora, se eu lavar a louça e ver que o chão precisa de varrer, e ver que a situação está tensa, vamos passar um paninho que é melhor, ajeita as almofadas, tira o que está em cima da mesa. E isso é demonstrar amor. É ir além. A lei, as pessoas geralmente acham que a gente só vai achar textos que falem de ação social no Novo Testamento, que é a época da graça, né? Mas não. A lei mostra o caráter do Senhor. A lei mostra como nós devemos agir, como nós devemos ser enquanto cristãos, com o nosso compromisso com o próximo. E a lei, ela dá esse princípio, ok? De dignidade à pessoa. A pessoa vai lá e vai colher. Mas Boaz vem e dá um belo exemplo para a gente. Vai além. Compartilha o que está na tua mão, mas seja um abençoador na vida dessa pessoa. Ele não compartilhou só o recurso dele, o recurso material. Ele compartilhou o cuidado, o amor e as bênçãos que o Senhor tinha dado para ele. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração da forma que Ele falou comigo. E eu espero que vocês encontrem o que o Senhor quer que cada um de vocês faça, individualmente, ok? E também coletivamente nessa igreja, que eu sei que já tem feito tanta coisa boa, tanta coisa que tem agradado o coração de Deus. Que continue assim, que vocês sejam prósperos para poder abençoar outras pessoas também. Que Deus abençoe. Eu queria só contar mais uma coisa. A minha filha, Rafaela, esses dias falou assim para mim, mãe, eu queria ser rica. Eu falei, que papo estranho, né? Papo estranho, ser rica. Rafaela está lá, me acompanhando também, eu sei, vou mandar um beijo para ela, a Julinha, o Fernando. A gente gostaria de estar aqui todos juntos, mas a pandemia ainda não permite, né? Quem conhece a nossa família sabe que elas não ficariam 1 minuto sentadinhas na cadeira, mas são bênção na minha vida. E ela falou assim para mim, queria ser rica, mãe. Eu falei, é mesmo, minha filha? O que está te faltando? Nada, não. Deus tem dado tanta coisa boa para a gente, né, mãe? Eu falei, mas então explique, né? De onde que surgiu? Quero ser rica. Aí, antes que ela começou a responder, e daí ia falar aquelas coisinhas de menina, né? Queria uma slime, isso e aquilo. E antes que ela começasse a responder essas coisas, eu comecei a falar assim, uau, que legal! Você queria ser rica? Para ajudar aquela menininha lá da escola que não tem condições de ter uma mochila legal, que não tem condições de comer todo dia. Você queria ser rica? Ela falou, mãe, já vem com esse papo sem graça. Eu falei, não, a gente precisa ensinar as nossas crianças, desde cedo, de ter uma atitude generosa, mas não para que a gente se sinta bem. Não para que eu seja considerada a boazinha. Não, eu não quero esse título. E a gente não tem que querer esse título. A gente tem que dar dignidade para as pessoas que estão ao nosso redor. E aquilo que Deus tem nos dado é para compartilhar. Deus abençoe essa igreja.